Oi, tudo bem com vocês? É, Eu venho refletindo sobre uma questão que me parece extremamente importante porque afeta todos nós, tem afetado todos nós, tem abalado todos nós de uma maneira ou de outra. E isso merece, pelo menos da minha parte, uma reflexão e o compartilhamento dessa reflexão. Né? Nós estamos vivendo, de fato, um momento terrível, na nossa história, desde 2013. Todas as nossas estruturas sociais, morais, as nossas relações têm estado absolutamente abaladas, né? E uma parte de nós, não todo mundo, mas uma parte de nós reconhece que nós estamos num movimento fascista, né? Que, ao que tudo indica, também chegou ao poder. Não só aqui, mas em várias partes do mundo. Eu recomendo, indico um livro do pesquisador e autor João Bernardo, que escreveu Labirintos do Fascismo, que é um livro, no meu entendimento, uma referência para a gente poder entender a história do fascismo, as origens do fascismo e realmente os primeiros teóricos, né, que se debruçaram sobre essa coisa histórica, esse movimento, esse fenômeno histórico, que começa a ser gestado no século XIX, na verdade, né? Então, nós não podemos falar do fascismo apenas, mas podemos falar de vários. Não caberia a mim aqui fazer uma explicação, porque o que me importa nessa reflexão é fundamentalmente entender a nossa reação, o nosso comportamento, né? E o que ocorre conosco. Né? Bem, todos nós, a partir de um determinado período da nossa vida, nós passamos a ter uma rotina social e ela vai se modificando, evidentemente, conforme a idade, conforme os períodos da nossa vida, e as relações, as oportunidades, enfim. Mas, socialmente, o nosso pensamento se acomoda, mas também se condiciona e adere e absorve essa normalidade e essa rotina. Tanto é que o pensamento se torna também extremamente otimista, porque imagina que, diante das condições dadas, o próprio pensamento pode sonhar, pode projetar para o futuro, pode ter alguma segurança, alguma tranquilidade em relação a determinados aspectos da vida, né? E isso também ocorre porque uma parte de nós acredita, e principalmente no Ocidente, que existe a razão, a racionalidade. Ou seja, na cabeça de muita gente, a razão é uma coisa e o pensamento é outra, né? Como se a razão fosse, digamos assim, um patamar mais elevado ou mais qualificado do próprio pensamento. Quando o pensamento, né, sabe pensar melhor do que a rotina do dia a dia, né? Quando ele se põe a pensar sobre determinadas circunstâncias. Pois bem, eis que surge uma crise violenta, uma crise a partir de 2013, que se manifesta de maneira brutal, se manifesta socialmente, né, se torna visível, se torna palpável. E esse movimento cresce no Brasil, mas também cresce em muitas outras partes do mundo, né?
na Europa, na América do Norte, na África, né? Com várias roupagens. Por isso que não dá para falar apenas de um único fascismo, né? Porque teóricos começaram a pensar essa forma conceitual e começaram a dar forma a esse movimento que depois se chama fascismo no século XIX. Né? Então havia teóricos sobre o fascismo, não é? E não teóricos apenas do ponto de vista econômico. De qualquer maneira, o fato é que quando nós mergulhamos numa crise provocada, ou não, não importa, o fato é a crise em si. Quando nós mergulhamos na crise, emerge então um movimento em resposta, mas é um movimento extremamente violento. E ele é gestado durante um longo período anterior, inclusive, à manifestação visível desse movimento, né? E desde o começo, todos nós encontramos muita dificuldade para poder definir, identificar, né? Será que aqui no Brasil tem fascismo? Será que é possível? Será que não é? Como é que se dá um fascismo? Ou como é que se dá um fascismo em todas as partes do mundo? Será que isso realmente pode acontecer aqui, né? Então, e por que isso? Porque não é simplesmente, não foi e não é simplesmente um movimento violento, né? Um movimento de uma turba, organizada ou não, que resolve praticar a violência. Não. Trata-se, então, de um movimento que é gestado também do ponto de vista intelectual e do ponto de vista cultural. E aí, nós gradativamente passamos a perceber que os membros, as pessoas desse movimento, expressam aquilo que para nós, até então, só podia ser considerado como absurdo. Então nós somos tomados, nós somos pegos de surpresa, ficamos chocados, ficamos extremamente abalados e não conseguimos entender por que tantos absurdos. E aí vamos percebendo também que esses absurdos apontam para um retrocesso. Ou seja, um retrocesso em todos os aspectos. Né? Do ponto de vista material, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista também espiritual, ou de crenças religiosas. Parece que uma parte da sociedade começa a ser tomada por uma espécie de não apenas insatisfação, mas uma espécie de ódio ao presente. E aí, os absurdos parece que ganham também um sentido, que é de desconstruir essa suposta normalidade na qual nós estávamos acostumados e estávamos plenamente condicionados. Fazíamos as nossas críticas, evidentemente, mas o nosso horizonte era um horizonte de certa normalidade e principalmente um horizonte no qual era possível prever alguma coisa. Mas acontece que surge esse outro grupo. Ele emerge e nós ficamos atônitos. Primeiro porque
olhamos para tudo isso e para todos esses absurdos e realmente a nossa razão ou o nosso pensamento não conseguem compreender e principalmente aceitar. Aí, em seguida, nós passamos a realmente entender que não se trata apenas de absurdo, que não se trata apenas de uma burrice, né? Como se essas pessoas surgissem dos esgotos, né? Mas a gente vai vendo ao longo do tempo que muitas pessoas às quais a gente convive pensam assim e vomitam esses absurdos todos. E nós continuamos atônitos, como se nós estivéssemos num grande circo de mágicas. E parece que esses absurdos e essas burrices surgiram do nada, né? Como se de fato houvesse uma mágica social e, plim plim, o meu vizinho, do nada, abduzido, sei lá por quem, ou pelo quê, resolve vomitar todos os absurdos. Até aí, a nossa racionalidade ainda está otimista e acredita que é possível, por meio da própria racionalidade, ou seja, dos instrumentos que o nosso pensamento tem e que são extremamente limitados para compreender, são limitados para compreender qualquer processo e também esse, né? Mas mesmo assim, o nosso pensamento e a nossa racionalidade ainda acredita que é possível argumentar. Por quê? Nós fomos ensinados e nós fomos educados, treinados para dar todo o valor possível à racionalidade. Até porque nós acreditávamos, né, e ainda acreditamos, nos pressupostos da racionalidade. Porque quais são os pressupostos da racionalidade? O caminho, né, um método lógico, seja que método for, né, baseado em uma lógica ou outra, né, que nós poderemos então convencer a pessoa de que ela está enganada. Então a racionalidade, ela passa a ser, digamos, a nossa defesa. Nos primeiros momentos desse processo, a racionalidade passa a ser a nossa defesa. Tanto é que nós pegamos essa racionalidade, olhamos para esses absurdos todos e dizemos, bem, eles não tiveram acesso aos princípios da racionalidade que nós tivemos. Ou seja, consequentemente, o que nós podemos, né, chegar à conclusão de que faltou educação. Porque nós também depositamos na educação esse princípio racional, né, de que basta a argumentação lógica, clara, insofismável, para que o indivíduo, então, caia em si. Mas é estranho, porque até mesmo durante, em períodos normais, nós praticamos o tempo todo preconceitos com relação à racionalidade, né? Uma vez que nós também separamos as pessoas a partir de uma qualificação também racional, né? Mas toda essa racionalidade parece que também não funciona, ou não funcionou. Esse movimento fica cada vez mais forte, ele ganha adeptos, e a cada novo adepto você fica ainda mais, né, num sentimento de estranhamento, porque como pode?
esse juiz, esse professor, esse advogado, esse engenheiro, né? Como pode gente bem formada entrar nessa? E nós ainda continuamos a acreditar que de alguma maneira isso faz parte, talvez, de um desvio das pessoas, né? De uma infelicidade na sua história, uma vez que não tiveram as mesmas oportunidades que nós, né? Ou então escolhas individuais, né? Cada um faz as suas escolhas, né? Um sujeito escolhe ser burro, um sujeito escolhe ser ignorante. Se bem que também existem essas escolhas, sem dúvida nenhuma, né? E talvez sejam mais importantes do que tudo. Mas, continuando o raciocínio, vamos lá. Aí, essa turma que emergiu, sabe lá de onde, e nós ficamos o tempo todo nos perguntando e nos culpando, onde foi que erramos, por que não demos mais educação, por que não demos mais atenção, o problema está no amor, o problema está... Bom, enfim. Só que agora esse movimento mostra, né, e cada vez mais, uma violência. E aos poucos a gente percebe que essa violência pode chegar em nós. E em alguns casos chega. Para algum de nós sabemos muito bem que essa violência chega. E aí nós continuamos a resistir dentro do nosso pensamento e dentro daquilo que nós chamamos de racionalidade, né? Continuamos a resistir de que não são simplesmente pessoas avulsas, né, que são tomadas por esse discurso, que são manipuladas por fake news e tudo mais, né? Nós custamos a reconhecer, porque reconhecer isso significa, a partir de um determinado momento, também tomar decisões, e mais do que tomar decisões, agir. Né? Então veja, a violência aumenta, então em todos esses momentos, o nosso otimismo continua. Mas ao mesmo tempo que o otimismo continua, né, nós temos clareza das ameaças. E também temos clareza do nosso medo. Mas fica difícil nós reconhecermos que isso não se trata apenas, né, de um momento passageiro e que bastarão alguns meses, né, de pataquadas do Bolsonaro com a sua equipe translocada, né, que as pessoas vão se arrepender e vão cair em si, etc, etc. Sim, muitos farão isso. Mas o Bolsonaro representa um movimento cultural estruturado, com base social, consolidada. O que significa isso? Você não muda a cabeça dessa gente. Em outras palavras, você não faz essas pessoas mudarem o seu pensamento, né? A rota do seu pensamento. O fascismo, ele é uma rota que não tem desvios e só tem um objetivo: ir até o fim. E o fim é a violência total. O fim é a destruição. Então nós que estamos do lado de cá, ainda otimistas com a nossa racionalidade, tentamos encontrar formas de resistência, todas elas ainda baseadas nas estruturas regulares e normais que deram a nós, né,
a concepção de civilização que nós temos, né? E a fachada civilizatória, né? E aí, nós continuamos com muita dificuldade, porque o grande problema nosso é que nós entramos numa espécie de paralisia, que não é uma paralisia apenas do medo, mas é uma paralisia cultural, uma paralisia da nossa própria herança. Porque nós nos recusamos terminantemente, e isso em função, né, também do nosso passado, da nossa cultura, né, nós nos recusamos terminantemente a acreditar que essa violência de fato existe. Então, temos muita dificuldade em reagir. E não sabemos como reagir porque nós, por vários motivos que são, assim, para mim, difíceis de serem elucidados, né? Mas nós temos uma grande dificuldade de responder, né, na mesma altura. Por quê? Porque quando a gente percebe o que aconteceu, né, e toda a destruição institucional, né, da justiça aos poderes, né, do Estado, ao parlamento e à polícia, tudo, absolutamente tudo, né, foi colocado, né, abaixo. E como nós não conseguimos entender isso, ou talvez a gente não consegue de fato perceber, o que acontece? A gente acha que as instituições ainda vão funcionar. Porque dentro de nós existe ainda o otimismo de que alguém vai fazer alguma coisa. Não é possível, né, a barbaridade que ocorreu ontem, a injustiça, a corrupção que aconteceu. Não é possível que ninguém que esteja lá não veja isso, não tome uma atitude, não faça alguma coisa. Não vai fazer. Ninguém vai fazer. E aí fica muito difícil a gente atravessar essa fronteira, chegar do outro lado. Porque as conquistas que o liberalismo social trouxe, né, ou apresentou para nós, ou propôs, né, nos últimos 60 anos, foram extremamente interessantes e importantes porque deram para nós, né, o estado de bem-estar social, com ordenamento jurídico razoavelmente controlado e que nos dava segurança. Ou seja, esses liberais que pensaram uma sociedade capitalista com uma série de instituições, né, a zelar para que a coisa não descambasse, agora descambou. Descambou de tal maneira que nós somos reféns desse processo. E fica evidente, né, por exemplo, na universidade, fica evidente que tudo aquilo que nós fizemos do ponto de vista da educação, do ponto de vista, né, das relações sociais, da nossa formação, da nossa ação social, não foi capaz de fazer com que nós, trabalhadores,
construíssemos uma nova solidariedade. Não sabemos fazer isso. Estamos presos, somos reféns desse processo e porque os caras do lado de lá, eles sabem o que eles querem. E eu sei que eu tenho uma responsabilidade como docente, mas eu só faço uma sugestão. Olhem para trás, olhem para o passado e olhem para a história. E veja o que aconteceu. Vejam o que aconteceu. Quem enfrentou, quem reagiu, quem não reagiu e esperou, né, de forma otimista até o final.